A palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele pertencia a uma família pagã. Porém, ele acreditou em Deus de todo o coração dele. E assim venceu todas as impossibilidades. E a palavra do Senhor diz que Abraão se tornou pai de nações. Aleluias. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas não tem como nós falar desse pai Abraão que confiou no Senhor para viver as promessas que o Senhor tinha sobre a vida dele. Mas também não dá para deixar de lembrar de um pai que confiou tanto no Senhor que ele prepara o seu filho Isaque para levá-lo ao holocausto conforme Deus havia pedido. Nós vamos ver aqui Abraão, um pai, que vai ser chamado pai de nações, e dele sairão muitas nações através do seu filho. Mas nós vamos ver um pai que quando ele se apresenta diante de Deus, ele está dizendo: Senhor, a minha vida a ti pertence. Se eu tiver filhos, também a ti pertence. Se eu tiver gerações, também a ti pertence. E aí nós vamos ver um sentimento de pertencimento. Porque quando Abraão entende isso, Abraão vai rapidamente pegar ao teu menino Isaque e falar: vamos com o pai, nós vamos ali. A mãe não sabe nem o que está acontecendo. Mas Abraão tinha algo com Deus. Abraão teve uma aliança com o Senhor. Abraão entendeu que ele estava ali para fazer a vontade do Senhor. Você sabe qual é a diferença? Abraão confiou no Senhor. Porque Abraão falou: se Deus quiser tomar o meu filho, a ele pertence. Se Deus quiser deixar o meu filho, da mesma maneira também a ele pertence. Sentimento de pertencimento. Abraão estava dizendo: eu reconheço que nada tenho e nada sou, pois tudo que tenho vem de ti. Tudo que recebi vem da parte do Senhor. Então nada é meu. A mulher não é minha. O filho não é meu. Os bens não são meus. Se o Senhor me der, assim recebo. Mas se o Senhor também não quiser me dar, da mesma maneira também seja feita a vontade do Senhor. Então nós vamos ver Abraão como um pai que confia no Senhor. Um pai que confia em Deus. Aleluias. Falando ainda sobre alguns pais, nós vamos ver também Jacó. Foi o homem que gerou as 12 tribos de Israel. Conforme descreve lá no livro de Gênesis, 10 das tribos levaram os nomes dos filhos de Jacó. Os outros 2 não levaram porque os nomes foram dos netos de Jacó. Mas nós vamos ver que Jacó, ele também está debaixo de uma promessa. Eu quero te dizer que você, como filho, você também está debaixo de uma promessa. E talvez você pode não estar entendendo a direção em que o teu barco está sendo conduzido pelas mãos do Pai. Mas você precisa entender que tudo que o Pai faz por ti é o melhor para ti. Tudo quanto o Pai faz por você é o que é o melhor para a tua vida. Aleluia. Se nós formos falar, nós vamos ver outros. Nós temos Noé, que foi um homem fiel, foi justo. Por isso a família dele foi poupada no momento do dilúvio. E a palavra do Senhor vai dizer que a partir dos filhos de Noé, o Senhor repovoou toda a terra. Outro pai que também se destaca é Mordecai. Os irmãos se lembram de Mordecai? Ele era um judeu e era bisavô. Ele era um judeu cujo bisavô dele tinha vivido no exílio da Babilônia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele adota a Esther, que era sua prima órfã. Ei, a orfandade estava no meio da família.
Mas o posicionamento de Mordecai como um pai foi outro. Mordecai olhou e falou: a partir de hoje não serás mais órfã, Esther. A partir de agora eu assumo o papel do seu pai. A partir de agora, Esther, você tem alguém que zela e cuida por ti. E como os irmãos já conhecem, os irmãos vão ver e saber que Deus honrou a vida de Esther também por meio das orientações de Mordecai, que estava como seu pai. Glórias a Deus. Só para eu chegar onde Deus falara, nós vamos ver Jó. Quantos não conhecem a história de Jó, né? Além de orar pelos seus filhos, foi um grande exemplo de fidelidade, lealdade, honestidade e integridade. As convicções de Jó, elas eram inabaláveis. Inabaláveis. De maneira que Jó sabia que os filhos estavam trilhando caminhos errados. Jó reconhecia que os filhos não estavam andando da maneira cujo deveriam andar. Mas Jó, como um pai, vocês vão ver e sabem, Jó estava em constante oração pelos seus filhos. Até o último momento, quando Deus permitiu que todos fossem mortos. Mas até o último segundo, a palavra do Senhor diz que Jó se levantava, e Jó orava, e Jó intercedia pela vida dos seus filhos. E Jó nos ensina que nós temos que estar em total intercessão pela vida dos nossos filhos. Aleluias. Se nós formos falar de José, que não foi o pai biológico de Jesus, mas ele assumiu a missão de criá-lo como seu próprio filho. Se nós formos olhar para este pai, nós vamos ver um pai vivendo algo extraordinário. Mas nós vamos ver uma situação adversa, aonde a sociedade vai levantar um julgamento, um apontamento terrível contra Maria. Porque ninguém entenderia que dentro dela estava sendo gerado o Salvador do mundo. Ninguém entenderia, nem mesmo José, de primeira instância, pôde compreender e entender isso. Mas o Senhor envia o anjo e vai falar com José e vai dizer: José, esteja com Maria, porque dentro do ventre dela está o Salvador do mundo. Aleluias! Exaltado seja o nome santo do Senhor. E nós chegamos, glórias a Deus, ao pai da passagem do filho pródigo. E, irmãos, foi aí que o Senhor começou uma ministração diferente. E eu quero falar um pouquinho sobre este pai. Nós vamos olhar para um contexto lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, versos a partir do 18, vai dizer que ali tem um pai com 2 filhos. Nós vamos olhar para uma vida aonde ambos os filhos estavam dentro da casa de seu pai. Nós vamos olhar para uma situação onde ambos os filhos, ambos têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que um desses filhos, ele vai tomar uma decisão ruim. A palavra do Senhor vai dizer que este filho chega um belo dia, ele vai se apresentar diante do seu pai e vai dizer: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero agora viver os meus planos, eu quero agora viver os meus sonhos, eu quero agora viver aquilo que eu planejei viver. E a palavra do Senhor vai dizer que agora o pai prontamente, ele vai olhar para aquele filho e vai dizer: é essa a sua vontade? O filho vai dizer: sim, é isso mesmo que eu quero. Eu quero a minha parte porque eu cansei de viver aqui debaixo dos teus cuidados.
É como se aquele filho estivesse dizendo isso. Eu cansei de viver debaixo das tuas ordens. Eu cansei de viver debaixo do teu cuidado. Eu cansei de viver as tuas regras. E agora eu quero conduzir a minha vida. E a palavra do Senhor vai dizer que este pai agora vai então dar a parte deste filho que lhe pertence. E os irmãos já conhecem a história. A palavra do Senhor vai dizer que este filho, ele vai pegar a riqueza que lhe pertencia por direito como herdeiro. E ele vai sair mundo afora. E ele vai gastar a sua herança de maneira nada proveitosa. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai pegar toda essa herança e ele vai gastar. E gastar, e gastar. Imagina um jovem cheio de dinheiro. O que ele costuma fazer? Foi isso que o filho pródigo fez. Pegou a sua parte da herança e foi gastar esse dinheiro como bem lhe pareceu fazer. Mas a palavra do Senhor diz que esse dinheiro ele vai acabar. O filho vai acabar com a herança que ele recebeu de seu pai. E a palavra do Senhor vai dizer que agora esse filho vai se ver diante de uma situação onde ele não tem mais herança, ele não tem mais a casa do pai, ele não tem mais o cuidado do pai, ele não tem onde repousar, ele não tem do que se alimentar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse jovem vai chegar um momento que ele vai cair em si. E ele fala, eu já sei para onde eu vou. Eu sei aonde eu vou bater. Eu sei em que porta que eu vou bater. E a palavra do Senhor vai dizer que este filho, ele se levanta. E ele vai dizer, eu vou ir à casa do meu pai. Porque até mesmo os servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai que estão lá a trabalho, a serviço, têm o que comer, têm onde repousar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele agora prontamente, ele vai se levantar para ele voltar à casa do pai.